A B2 de volta e agora vamos fazer uma viagem ao passado. Vamos até o final do século XIX. A gente vai conhecer os casarões de Pesqueira, aqui no Agreste. Eles preservam parte da nossa memória e da antiga arquitetura do município. Olha só. Como ocorre em algumas cidades, é possível andar por Pesqueira e se sentir em outra época. O olhar da gente se volta para o casario preservado de um tempo em que, destas janelas, se via a movimentação de pessoas e de carruagens. Ainda era raro ter carro passando por estas ruas. Dá para admirar também os detalhes, o capricho nos contornos de uma fachada. Impressiona, sim, o observador, que mesmo diante da passagem do calendário, ano a ano, se tem ainda estruturas firmes e em excelente estado de conservação. Algumas têm mais de um século, outras bicentenárias, que não viram geladeira, micro-ondas, liquidificador, enfim, modernidades, mas que abraçavam candeeiros a cada noite para iluminar a cena das famílias no jantar e na conversa antes de ir para a cama. Nessa curiosidade e busca por saber mais sobre casarões e construções do passado em Pesqueira, chegamos ao sítio Caraciolo. A fazenda, no início do século XX, viu a cidade crescer e avançar para mais próximo. Aqui nasceu um dos mais atuantes empresários, herdeiro da fábrica Peixe, Moacir Brito de Freitas, em 1907. Dentro da casa, móveis de época mantidos, além de luminárias como esta, com estilo e bom gosto. Vários ambientes, e este para receber visitas. Quartos com cama e mesmo mobiliário de outrora. Desperta mesmo a imaginação de quem vem e conhece de perto. O tempo passa, mas nesta casa de um jeito diferente, onde a maior parte das pessoas despreza o que é antigo, indo logo para o descarte, não dando nenhum valor. Aqui a gente vê os mínimos detalhes, mínimos objetos preservados. Por exemplo, a gente tem este aparelho antigo aqui de telefone. Olha só, com o uso dele, a ligação ia para a casa de seu Queiroz, aqui em Pesqueira, e de lá ele tinha a aparelhagem para distribuir essa chamada. Definitivamente, por estar aqui, a gente percebe que há pessoas que ligam, sim, para o passado. Passado também aqui na cozinha, com piso original, e na sala de piano, um Essenfelder, da linha de produção da família alemã que se mudou para o Paraná no começo dos anos 1900. Na foto, os noivos Moacir e Ruth. E aqui, décadas depois, o casal que viveu nesta casa. A historiadora Jerusa Vanderlei se diz fascinada pela atmosfera do sítio Caraciolo. A gente tem que pensar essa casa, né, como a casa do Dr. Moacir, que foi uma grande figura, tanto econômica quanto histórica, no município de Pesqueira, no momento quando ele herda a fábrica Peixe, e ele herda no grande apogeu do doce, onde Pesqueira era um dos municípios mais importantes do Brasil. Então, essa casa representa toda essa substância econômica e histórica e política que as fábricas Peixe representavam no momento da década de 30, 40 e 50, né? E aqui tem é preservado toda essa história a partir dos seus livros, das suas fotografias, dos móveis que a gente encontra aqui. A gente pode observar como se comportava uma sociedade que detinha esse poder naquele momento. Aqui em Pesqueira tem mais exemplo de história e de época. Exemplo bem caracterizado por uma construção. E nesta situação, não se trata de uma casa, e sim de uma fábrica. Olha só, uma estrutura enorme do fim do século XIX, quando ainda não havia energia elétrica em todo lugar. Mesmo assim, a fábrica cresceu, prosperou e marcou. A fábrica Peixe, fundada em 1898 por Carlos de Brito, e a mulher Maria da Conceição de Brito, foi o destaque da industrialização deste ponto do agreste de Pernambuco, num período em que o Nordeste tinha poucas áreas modernizadas para a produção, tendo tomate e frutas como matérias-primas. Aqui eram fabricados extratos de tomate, goiabada, sucos e enlatados. A fábrica Peixe, na década de 1940 a 1950, se tornou uma grande potência econômica nacional.
e conhecida internacionalmente. Ela chegava a empregar diretamente de 2 a 3 mil empregos, carteira assinada, tanto aqui na área urbana quanto na zona rural. Na zona rural também, nas plantações, toda parte aqui ao redor da cidade, todo o município, era produção de tomate, de goiaba, que toda vinha para cá para moer aqui na fábrica. A fábrica foi desativada nos anos 80. O historiador Edilson José da Silva caminha comigo perto das enormes e pesadas caldeiras da Peixe, trazidas da Inglaterra. Sem eletricidade naquele tempo, elas moviam um maquinário por aqui. As caldeiras, na verdade, eram o coração da fábrica Peixe. Ela era quem produzia a energia a vapor. Os homens trabalhavam aqui 24 horas. Era um turno de 18 horas às 6 da manhã, de 6 da manhã às 18 horas. Em cada máquina dessa ficava 2 homens, um de lá e outro de cá nessa porta, jogando madeira dentro dela sem parar. Aqui embaixo existe um túnel, ainda hoje tem um túnel. Naquela época ele servia para fazer a manutenção das caldeiras. No domingo pela manhã era retirado as cinzas, né, para que a fumaça pudesse passar para o bueiro e do bueiro ser jogada além da cidade para evitar a poluição. Tem mais este casarão do início do século XX, construído ao lado da fábrica, também nos transportando com riqueza pela história. De um modo geral, a arquitetura predominante na nossa cidade, ela é uma arquitetura neocolonial. Como a grande revolução industrial do final do século XIX chega à Pesqueira com a fábrica Peixe, com as demais fábricas posteriormente, esse estilo arquitetônico ele acompanhou. Então, o casarão da fábrica Peixe, como é conhecido, Dona Maria e Dona Seu Carlos Brito, ele tem esses traços, onde os adornos clássicos eles voltam com evidência. Então, toda a fachada é trabalhada, as calhas em madeira, pé direito duplo. Então, assim, os traços predominantes desses casaris da nossa cidade, eles são bem distintos desse período. O neocolonial ele é presente e é potente em todos os nossos casarões da nossa cidade. A gestora da Biblioteca Municipal é uma ávida pesquisadora dos casarões e da história daqui. E essa casa aqui foi construída, segundo revela as fontes históricas, foi construída para receber os hóspedes que vinham de fora. Essa casa foi palco de grandes decisões políticas, de eventos marcantes, como serviu para um almoço aqui no jardim, para inaugurar, em comemoração, aliás, a inauguração da iluminação pública da cidade de Pesqueira. É a pesqueira que vê significado, não só no presente. Interessante demais, né?